Sabe quando a gente está no meio de um projeto e tem uma montanha de dados? A questão é, como é que a gente transforma tudo isso em sucesso de verdade? Bom, é sobre isso que a gente vai falar. Um guia de 3 passos para transformar esses dados em sabedoria e, claro, para levar o projeto à vitória. Essa pergunta é a base de tudo, né? Não importa se é num negócio, num esporte, em qualquer projeto, na verdade. Saber se a gente está no caminho certo é fundamental. E é exatamente isso que a gente vai desvendar. Vamos pensar numa cena. Um jogo de futebol, daqueles bem decisivos. O técnico, na beira do campo, ele não está só assistindo, torcendo. Ele está ali, de olho em tudo, analisando cada detalhe, cada dado, para tomar decisões que podem, literalmente, mudar o jogo. Mas o que será que eles olham? Pois é, eles ficam de olho em estatísticas-chave, como essas aqui: posse de bola, precisão dos passes, tudo isso. E olha que interessante. Posse de bola pode até mostrar um domínio, mas é a precisão dos passes que revela a eficiência, né? Cada um desses pontos não é só um número solto, é uma pista, um insight que ajuda a montar a estratégia. Mostra direitinho onde o time está mandando bem e onde precisa melhorar para sair com a vitória. E aí que está o pulo do gato. A lógica é exatamente a mesma para qualquer projeto. Se não tivermos métricas claras, é como se a gente estivesse jogando no escuro, sabe? Só na base da torcida para dar certo. Então vamos lá para o nosso primeiro passo. Como a gente marca o placar do nosso projeto? É aqui que os dados começam de fato a ganhar forma. A gente ouve muito falar em KPI, né? Indicador-chave de desempenho. O nome é técnico, mas a ideia por trás é bem simples. Pensa num KPI como um sinal vital para a saúde do projeto. É ele que vai dizer se o que a gente está fazendo está trazendo o resultado que a gente espera. Olha só esse exemplo aqui, de um aplicativo para organizar tarefas escolares. Fica bem claro na prática. Cada indicador, uso diário, taxa de conclusão, tem uma forma de medir e uma meta bem definida. Isso tira a gente daquele desejo vago de queremos que o app seja usado, e nos leva para um objetivo concreto, que dá para acompanhar, como ter pelo menos 50 usuários por dia. Beleza. Então, a gente já está coletando os dados. Mas e aí? Números soltos por si só não contam a história toda. O próximo passo é organizar tudo isso de um jeito que faça sentido, que revele uma narrativa clara sobre como o projeto está indo. Então, a gente tem os números. E agora? Como é que se transforma esse monte de dado bruto numa história que todo mundo entende? Essa é a grande ponte, sabe? Entre só coletar os dados e de fato tomar uma decisão. Porque os dados sozinhos podem ser bem confusos. A gente precisa de um jeito de organizar a casa para que eles mostrem o que realmente importa. E a resposta para isso é documentação. E calma, não é aquela burocracia chata que ninguém gosta. Pensa na documentação como o processo de dar sentido aos dados. É criar um registro claro, estruturado, que a equipe inteira consiga olhar, entender e usar. E uma forma bem legal de fazer isso é com um processo de 3 passos. Primeiro, mapear as ideias. Começa com o mapa mental, para visualizar os dados. Depois, a parte mais importante, todo mundo preenche junto, a equipe inteira contribui. E por fim, a revisão por pares, trocando os mapas para pegar feedback e refinar. O segredo aqui é a colaboração. Isso garante que a história que os dados contam seja precisa e que todo mundo esteja na mesma página. Isso nos leva a um ponto muito importante. O verdadeiro ganho está no aprendizado adquirido ao longo do caminho. O objetivo final não é só ter um relatório bonito. O valor de verdade está no que a equipe aprende junto, no entendimento que se constrói durante o processo. Certo, então a gente já monitorou os dados, já documentou a história, agora a gente chega no passo final, que é talvez o mais importante de todos: aprender com a jornada. Com a história do projeto bem clara, é hora de olhar para trás, analisar e, claro, aprender. O nome que se dá para isso é retrospectiva. É basicamente uma pausa para a gente analisar o que deu certo, o que não deu tão certo e por quê. É nesse momento que os dados viram sabedoria de verdade. Vamos fazer um pequeno teste. Imagina o seguinte: os dados estão mostrando que a conversão de clientes está abaixo da meta. O que fazer? Qual seria a melhor ação a se tomar? A primeira reação, às vezes, é procurar um culpado, né? Mas será que essa é a melhor abordagem? A melhor ação, sem dúvida, é revisar a estratégia e identificar os pontos de melhoria. Exato. O objetivo não é apontar o dedo, mas sim entender o que aconteceu no processo para poder ajustar a rota. É tudo sobre aprender e adaptar, e não sobre procurar falhas. E por que essa reflexão é tão crucial? Bom, primeiro porque ela ajuda a identificar e corrigir problemas rapidinho, antes que virem uma bola de neve. Também mantém a equipe toda coordenada, todo mundo na mesma sintonia e, claro, permite que o projeto se adapte, que ele seja flexível a novas informações.
Agora, vamos amarrar todas as pontas. Esses 3 passos não são coisas que a gente faz uma vez e pronto. Eles fazem parte de um ciclo muito poderoso de melhoria contínua. Tudo começa com o primeiro passo, monitorar. É o nosso placar do jogo, acompanhando os indicadores certos. Depois, o segundo passo, documentar. É quando a gente transforma os números numa história que todo mundo entende. E por fim, o terceiro passo, refletir. A gente olha para essa história, aprende com ela e planeja o que vem pela frente. E repetir. E é aqui que está o grande segredo. Isso não é uma lista de tarefas para ser marcada uma vez. É um ciclo contínuo. O verdadeiro poder está em repetir esse processo. A cada volta, o projeto e a equipe ficam mais inteligentes, mais eficientes e, com certeza, mais perto do sucesso. Para fechar, fica a pergunta. Qual é aquela única métrica que realmente define o sucesso para o próximo projeto em mente? Pensar nisso e conseguir identificar essa métrica já é o primeiro passo. O primeiro passo para começar a aplicar esse ciclo, transformar dados em sabedoria e garantir que os projetos não só acabem, mas que eles sejam vitoriosos.